Boa tarde a todos. Alegria enorme estarmos aqui. Não sei se para vocês ouvir hoje 3h30, mais 1h30 amanhã, dá 5 horas de Edevaldo. Vocês vão conseguir liquidar um monte de karma, né? Pode ficar tranquilo. Bom, vamos tentar fazer uma tarde bem descontraída, bem alegre, bem produtiva. Então, se vocês, no decorrer que eu vá falando, aqui é um estudo, não é uma palestra. Tiver alguma dúvida ou quiser colaborar com alguma coisa, só ergue a mão e nós estamos em grupo para estudar. Porque eu estudei para apresentar, mas vou aprender falando. E vamos fazer isso, né, a 200 mãos quase. Bom, a Sueli já, né, deu a dica, mas eu gosto de combinar. Na primeira parte, até o intervalo, a gente vai ver o que causou a falta de sentido para a vida. O que está causando essa falta de sentido para a vida? Vamos discutir sobre as causas. Aí vamos ter um intervalo. Depois do intervalo como que nós consertamos isso agora? Como consertar a nossa sociedade para eliminar essa situação? Então nós vamos, na primeira parte, falar muito das causas. E vamos deixar a solução para depois, né? Porque daí todo mundo vai ter que ficar na segunda parte para poder ver qual que é o resultado disso, ok? Combinado? Claro que são números aproximados, pode ser 5, 10 minutos antes ou depois, não tem problema nenhum. Vamos lá, então. Bom, vamos começar, então, com essa questão, né? Hoje nós queremos discutir sobre esse tema que está muito, mas muito perto de nós, ou seja, na nossa sociedade, do nosso lado, vizinhos, amigos, familiares, muitos estão vivendo isso, a perda do sentido para a vida. A vida, para essas pessoas, não está tendo sentido. Para que eu estou? Para que eu vou ser bom? Morreu, acabou. Para que eu vou ser bom? Para que fazer o bem? Para que ser honesto? Por isso que a gente vê tanta corrupção, tanta coisa errada acontecendo por aí, tanto suicídio, tantas pessoas envolvidas com drogas. Por quê? Qual o sentido da vida? Se morreu, acabou. Né? Então, isso a gente vai discutir. A minha volta, eu tenho colegas, né, de trabalho, que eu já aposentei, mas até hoje a gente tem contato, que para eles a vida não tem sentido. Teve uma situação, deu caso de uma avó morreu, e aí o filho né, do colega queria também ir junto com a avó. Não quero mais viver, porque a avó era o tudo para ele. Então, são crianças hoje que os pais não estão ensinando sentido de vida, e a gente vê esse aumento de suicídio em crianças. Então, tudo isso está à nossa volta, está muito próximo de nós. E a doutrina espírita nos ajuda muito a entender isso. Então, nós vamos ver isso. Essa é a discussão de hoje, para que nós consigamos entender e ajudar e fazer a nossa parte. Então, a humanidade hoje está vivendo um período crítico, muito crítico, mas que tem uma solução fácil, que nós só precisamos fazer a nossa parte. A doutrina espírita está aí, trazida pelos espíritos. Agora, os espíritas têm que fazer a divulgação da doutrina. E é isso que nós temos que ver, né? Então, isso está na humanidade como uma parte crítica, muito, mas muito na parte ocidental, na parte oriental do nosso mundo, lá a religião continua também ajudando as pessoas, mas para o nosso lado aqui, para o lado ocidental, a coisa está muito mais difícil. Então, nós temos um exército de bilhões de pessoas, vou mostrar os números daqui a pouco, mas temos um exército de bilhões de pessoas que não acreditam em nada. Se pedir para falar de religião com elas, elas não querem e brigam com a gente se for falar. Então, é um exército de bilhões de pessoas que não têm religião, não querem falar de religião, e para essas acaba tendo falta de propósito para a vida.
Porque não tem a religião, a ciência sozinha não explica de onde viemos, o que fazemos aqui, para onde vamos. Então, existem já muitas pessoas tomadas pela depressão, pela ansiedade, pela revolta, desinteressadas de viver e mergulhadas num desalento profundo, né? E é um fenômeno sem precedentes na história da humanidade. Nós nunca vivemos essa situação. É só buscar na história, nós nunca vivemos essa situação que a gente vai mostrar para vocês. Nunca! Nunca vivemos sem acreditar em Deus. A história inteira nós acreditamos em Deus. E por que agora a gente não acredita mais? O que aconteceu? De onde vem isso? Em que ponto da história que isso começou a acontecer? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Beleza? Interessou? Então vamos lá. Então vamos colocar como um divisor aqui, como um título. O que causou a falta de sentido para a vida? O que causou? Falando sempre, para nós aqui do Ocidente. Porque as religiões do Oriente, hinduísmo e tantas outras, continuam, budismo, continuam do mesmo jeito. Mas o cristianismo nosso não é do mesmo jeito. E o que causou isso? Então vamos lá para uma pequena história. Nós temos que começar a entender essa situação. A causa pela qual nós chegamos nesse quadro, ele começa no final do século XVIII, início do século XIX. Ou seja, agora, recentemente que começou isso. Quando? E de que jeito? Vamos lá. Então, nós sempre estivemos ligados à religião desde o início da história da humanidade, sempre. Lá atrás, mesmo o homem das cavernas, quando ele escutava um trovão, ele achava que era algo superior. Ele já acreditava que tinha algo superior. Depois vai aprendendo, teve épocas que nós acreditávamos em muitos deuses, mas depois foi vindo ensinamentos, vieram vários mensageiros divinos ao longo da história, ensinando que era um Deus só. Mas quando chegamos aqui no final do século XVIII, início do século XIX, nós passamos a não acreditar mais em Deus. E é aí que essa história, a gente vai esmiuçar ela um pouquinho para a gente entender. É história. Por enquanto não vai ter nada de espiritismo, mas é história, porque nós precisamos entender quando que isso começa. Então, quando chegamos no final do século XVIII, ocorreu um movimento de ruptura da relação das pessoas com a religião. A religião que nós estávamos aprendendo estava doente. Está lá, pois não, né? Está lá a igrejinha consultando o médico ali, né? Então, a religião estava causando muito problema para a humanidade. E no final do século XVIII houve uma ruptura, houve um movimento para isso. Vamos trabalhar isso nesse início agora aqui. Então, qual que foi a causa da ruptura? O que causou? Vamos lá, começando com uma história. Começando com uma história, não, com a história. Desde que essa decisão de tornar o cristianismo religião oficial do Império Romano, que ocorreu no ano 380 depois de Cristo, com o imperador Teodósio, ele resolveu pegar o cristianismo e colocar como religião oficial do Império Romano. A partir daí, a coisa mudou. A partir daí. Existia um período da história em que os cristãos eram perseguidos pelos romanos ardentemente. Era uma perseguição, né, uma matança gigantesca. Isso foi até o ano 313 depois de Cristo. No ano 313, houve uma mudança. Roma ia guerrear com outro país e o imperador Justiniano sonhou que se ele colocasse uma cruz na bandeira dele, ele iria ganhar a guerra. Isso em sonho. E no outro dia ele fez isso. Encheu todas as bandeiras deles de cruz e ganhar a guerra. E ele, então, por isso, ele resolveu
parar de perseguir os cristãos, em 313. Ele fez um decreto, né, um édito, e aí esse édito de Milão dizia lá, não vai perseguir, mas não era perseguir só cristão, era todas as religiões, o Império Romano iria deixar de perseguir. E aí houve, até o ano 380, a religião, o cristianismo da época, e o Império Romano foram meio que convivendo juntos, e muitas coisas do Império Romano foi entrando no cristianismo, e muita coisa do cristianismo foi entrando no Império Romano. Então, começaram a existir muitas coisas que para o cristianismo não tinha nada a ver com o que Jesus ensinou. Já estava ficando ele adulterado. E culminou que no ano 380, aí, como já estava praticamente quase que a mesma coisa, o cristianismo com a religião romana, eles fundiram. E, a partir daí, o cristianismo passou a ser a religião oficial de Roma. Então, começa lá essa história. A história está começando lá. E isso vocês podem consultar aí em qualquer Google, né? Vai contar isso para nós. Então, a religião ocidental, que é o cristianismo, tornou-se dogmática e se radicalizou. A religião se tornou intolerante, produziu guerras, criou calabouços para prender e matar pessoas, a partir do ano 380. Exatamente no ano 380 eles começaram com uma matança. No que se juntou, começou. E a partir daí, a coisa só foi crescendo. Porque eles tinham que tornar agora, obrigatoriamente, todo mundo cristão. E aí, exército romano para cima das pessoas para tornar elas cristãos. E aí começou perseguição e tanta coisa nada. Então, a partir do ano 380, começa essa situação. Então, a religião, estou chamando de religião dogmática, porque de cristianismo praticamente era muita pouca coisa. Então, essa religião começou a ter muitos dogmas, e ela fez fogueira, ela perseguiu, ela destruiu, desgraçou uma quantidade grande de pessoas. E não foi por pouco tempo. Isso praticamente durou 1.500 anos. Porque no ano, né, nós estamos no final do século XVIII, que é 1890, vai acontecer um evento que daí vai acabar com isso. Então foram 1.500 anos de situações complicadas. Então essa religião dogmática criou tribunais para investigar, perseguir, julgar, punir, assustar. Qualquer coisa que não fosse como eles queriam era heresia. Eu já vou mostrar alguns casos para vocês, para vocês verem os absurdos. E aí já, bem para frente, né, no ano 1231, foi criado a famosa Inquisição. Foi chamado de Santo Ofício, mas de santo não tinha nada, né? A Inquisição, que vigorou por 603 anos. Bom, esse fanatismo religioso, o que ele fazia? Ele impedia qualquer iniciativa de transformação. Qualquer ideia que não partisse da igreja era heresia. Não podia ser boa, mas era heresia, não partiu da igreja. Então eles com mão de ferro controlavam tudo e a todos, e assim foi vindo. Então desde o ano 380 foi vindo. Então devido a isso, essa opressão que esse fanatismo religioso estava fazendo ao mundo, né? Houve um longo tempo de obscurantismo intelectual, ou seja, as pessoas pararam de pensar, porque se pensasse, podia morrer. Ia para a fogueira, né? Ia enfrentar os tribunais. E aí as pessoas pararam de inventar coisas, de criar coisas. Houve um tempo, então, que praticamente nada se criou. Então, a parte intelectual, né, é a que mais sofreu com isso. Por que a parte intelectual? Porque não se podia pensar. Não se podia pensar, tinha que seguir exatamente o que aquela religião estava falando. Então, houve uma oposição ao progresso muito grande. As pessoas não discutiam, não se falavam, ninguém disseminava conhecimento, ninguém. E por que isso?
Por que essa mão de ferro desse fanatismo religioso? Para manter o povo na ignorância. Quanto mais o povo fica na ignorância, mais poder sobre ele eu tenho. E é isso que acontece. Sempre que tentam manter o povo na ignorância, qual que é o objetivo? Para dominar o povo, para que o povo não saiba o que fazer. E assim foi, né? Assim foi. Para vocês terem ideia, Giordano Bruno, já no ano 1600, um grande pesquisador que nasceu, um espírito mais evoluído, nasceu aqui para ajudar no progresso. A partir do ano 1500, houve uma avalanche de nascimentos de pessoas com muito conhecimento. Gutenberg criou a imprensa, foi já 1500 e alguma coisa. Então, a partir de 1500, houve um nascimento de muitas pessoas, de muitos espíritos muito inteligentes. Só que estava aquela opressão. Giordano Bruno, ele veio, né? Ele era uma pessoa que era um filósofo, estudava o espaço na cosmologia. E o que aconteceu com ele? Contrariou a igreja. Por quê? Porque o Giordano Bruno, ele dizia o seguinte, pelos estudos dele, a Terra é que gira em torno do Sol. E a igreja dizia, não, a Terra é o centro do universo e acabou. Não se discute. E o que aconteceu com o Giordano Bruno? Né? Mandaram ele para a fogueira e ele morreu. Ele sustentou a ideia dele, morreu com isso. Então, a igreja dogmática adotava o modelo geocêntrico, que a Terra era o centro do universo. Um pouquinho depois, um discípulo, né, de Giordano, Galileu Galilei, ele também, pelos estudos dele, ele comprovava que era a Terra que girava em torno do Sol. Muito estudo. O que aconteceu com ele? Foi processado e condenado pela Inquisição. Isso em 1633. Aí, o Galileu, diferente do Giordano Bruno, ele negou. Tá bom, eu nego que a Terra. Mas só que daí, ele teve prisão domiciliar. Ele não ficou livre porque negou. Ele teve prisão domiciliar porque ele era um perigo, ele podia disseminar essa ideia para outros. Então, para evitar a morte, ele ficou, então, em prisão domiciliar. Veja, desde aquela época já tinha prisão domiciliar, né? E ele viveu, então, mais alguns anos, até 1642, quando desencarnou. Isso, então, a gente vê que... Aí, quando passou tempo, né? Passou muito tempo, agora, em 1992, essa igreja, que na época era a igreja dogmática, pediu perdão para Galileu porque ele estava certo. 350 anos depois. Isso oficialmente, né? E olha essa aqui é um absurdo. Benjamin Franklin, que a gente, né, tanto aprendeu na escola sobre ele, ele, em 1752, fez vários experimentos e provou que os raios que vinham, os trovões, os raios, eram descargas elétricas que vinham das nuvens. Ele provou. Só que isso era uma teoria que ia contra a igreja. Por quê? Porque a igreja dizia que os trovões, tudo era a ira de Deus. Ele, por pouco, não foi parar em fogueira. Por pouco. Bom, diante disso que eu mostrei para vocês, tudo isso é história. Está na história. É só estudar, né? Só buscar. Então, em consequência desses abusos, houve um período que a ciência, a filosofia foram reprimidas com mão de ferro. Exatamente isso aconteceu, pelo fanatismo religioso. Às vezes eu falo fanatismo religioso, às vezes chamo de religião dogmática, mas vocês sabem quem é. Então, ela tinha que ser a única detentora do conhecimento. Ela tinha que ser soberana sobre qualquer ideia. Qualquer ideia. Então, foi um período muito longo, de muita violência, de muita tortura, e isso foi gerando na população, de uma forma geral, muita rejeição pela religião. Se vocês estivessem lá, assim como se eu estivesse lá, a gente ia se rebelar ou ia aceitar assim? Era certo se rebelar contra isso? Era certo, né? Era certo, porque era um abuso, é um abuso.
Bom, mas a gente quer saber quando que a coisa continuou, né? Como que mudou? Então, os pensadores iluministas aproveitaram a Revolução Francesa, movimento que ocorreu na França entre 1789 e 1799, 10 anos, e criaram, então, os pensadores iluministas, criaram um movimento paralelo de reação contra a igreja. Aí que começou agora, finais do ano, né, do século XVIII. Aqui, ó. Então, aproveitando-se a Revolução Francesa, aqueles filósofos, aqueles estudiosos, cientistas que estavam sendo reprimidos, que não podiam pensar, eles aproveitaram o movimento, a Revolução Francesa, e entraram de carona e falaram: oh, vamos fazer esse movimento, ele está sendo político, mas vamos colocar aí também a parte religiosa junto, ele vai ser político-religiosa, vamos. E isso aconteceu. Então, exaustos de tanto serem oprimidos, massacrados, perseguidos pelo fanatismo religioso, a ciência, a filosofia, os pensadores avançam sobre agora a religião e determinam a sua morte. Ou seja, acabar com aquele fanatismo religioso. Isso foi o que aconteceu. E aí, todos os bens das igrejas foram confiscados. Todas as igrejas passaram a ser propriedade do Estado. A maioria dos sacerdotes franceses foram mortos nesse período da Revolução Francesa. O povo estava, então, com ódio da religião, um desejo que aquilo desaparecesse. Então, surge esse movimento que nega, então, a existência de Deus. Então, o que o pessoal queria? Eles queriam que parasse aquela opressão daquela religião. E aí, eles começaram a invadir igrejas, queimar igrejas, mataram, né, os religiosos. Só que, paralelo a isso, surgiu um outro movimento, um movimento mais radical. Não vamos só destruir a igreja, vamos negar ela. Vamos negar, dizer que Deus não existe, que a igreja só fez mal para nós até agora. Vocês vejam como uma coisa vai... É a história da nossa sociedade. Então, era correto rejeitar o fanatismo, era correto, mas o que aconteceu é que se passou da medida. Então, era correto impedir aquela religião, rejeitar ela, porque ela impedia o progresso. Só que passou-se da medida. Não derrubaram só a religião, derrubaram tudo que se ligasse a Deus. Passou-se da medida. Então, tudo que tinha qualquer sentido de espiritualidade, agora passou a ser não correto. Inverteu-se. Tanto que tem agora, isso aqui eu peguei, busquei, eu vi que tinha esse assunto, eu busquei, quem que fez isso? Quem que entrou na Notre Dame fazer uma declaração? Agora eu descobri tudo certinho. Então, no dia 5 de novembro de 1792, em plena Revolução Francesa, na Catedral Notre Dame, aproximadamente 15 mil pessoas estavam lá dentro. Um jovem político, Pierre Gaspard Chaumette, líder revolucionário francês, subiu ao púlpito da veneranda Catedral Gótica e proclamou: imagina que Deus não existe. A França não precisa de Deus. Aquilo, então, ela estava com 15 mil pessoas que pensavam como ele. Então, a partir desse momento, o materialismo e o ateísmo começaram a ganhar papel de muita relevância na nossa sociedade. É aqui que começa tudo. Por que a nossa sociedade hoje rejeita a religião? Tem muita gente que rejeita a religião e nem sabe disso. Ele rejeita porque o outro rejeita, mas onde começou essa rejeição é aqui. Então, pela primeira vez na história da humanidade, nós passamos a ter pessoas que não acreditavam em Deus. A partir daí, com essa declaração aqui, final do século XVIII, lembra que eu falei? O percentual hoje de ateus, de pessoas sem religião no mundo, é de aproximadamente 16% da humanidade. Isso equivale ao quê? A 1 bilhão e 280 mil. Por isso que eu falei, era um exército de bilhões.
Se nós pegarmos aqui esse gráfico, que mostra as religiões no mundo, a gente vai ver que a proporção agora de ateístas, ela está, né, praticamente entre os maiores movimentos aqui. Ó. Cristãos, que se dizem cristãos, é a maior. Muçulmanos, ateus e sem religião está aqui. Ó. É a terceira força. E aonde que fica a maior parte desse pessoal? Aqui, no Ocidente. Como eu falo, lá no Oriente, ainda o budismo, o hinduísmo, tudo, continuam com as suas tradições religiosas normais. Porque lá eles não adotaram o cristianismo. O cristianismo lá é uma minoria que é cristã. Uma maioria de cristãos é para cá. Então, nós temos 1.280.000.000 de pessoas ateus ou sem religião. Não quer dizer que são pessoas más, não. Eu conheço muita pessoa que não tem, se diz sem religião, e é muito melhor do que pessoa religiosa. Pratica mais coisas boas, mais caridade até, do que pessoas religiosas. Então não quer dizer que sejam pessoas ruins. O que nós estamos dizendo é uma ideia, a ideia do ateísmo. Ok? Claro que junto do ateísmo, o que vem? Materialismo. Uma coisa junto na outra, né? Bom, aqui dá para ter uma ideia da dimensão do problema. Mas eu só queria fazer um ponto aqui. 1792 foi o auge, então, quando derrubaram todas as ideias religiosas. O que aconteceu 1792 para 1804, dá 12 anos. O que aconteceu em 1804? Nós vamos usar essa informação lá na frente. Né? Vamos usar. Mas já é uma providência dos céus para acertar as coisas que ali foram mudadas e ficou de uma forma errada. É só uma informação, depois a gente vai falar disso. Porque ainda nós precisamos gastar um pouquinho mais disso aqui, né? Porque isso aqui trouxe consequência agora. Esse movimento iluminista trouxe muitas coisas importantes para a humanidade. Trouxe o desenvolvimento científico, a nossa liberdade de expressão. Agora podemos falar tudo o que quiser, quase tudo, né? O conhecimento hoje, com a internet, está bem, né, disseminado, mas desde que o iluminismo, que derrubaram a igreja, isso começou a acontecer. Então, eles trouxeram muita coisa boa, muito. Porém, esse movimento é o responsável pelo materialismo e o ateísmo que a gente vive hoje. Porque eles tiraram da vida das pessoas a espiritualidade, Deus, a religião. Então aí começou a causa da falta de sentido para a vida. Nós criamos, a partir de então, uma sociedade desinteressada de valores espirituais. Vamos fazer uma continha bem rápida. Hoje, a expectativa de vida está em torno de 75 anos, é isso? É mais ou menos isso, né? Menos? Em 1800, a expectativa de vida era 45 anos. Vamos fazer uma conta. Vamos arredondar, então, para 50 anos, então. Pegando de lá, pegando de cá, 50 anos. Em 200 anos, 225 anos, né? 226 anos. Quantas gerações passou? Nós usamos 50 anos, né? Então, praticamente, nós estamos na terceira ou quarta geração de pessoas que nasceram e aprenderam isso. Então, é uma ideia que está bem consolidada. O ateísmo, o materialismo. Por isso que hoje a gente vê tantas pessoas usando assim de forma bem refratária as coisas religiosas. Não quer saber. Não me fale de religião. Só que, no fundo, ela é uma pessoa que está, né, desinteressada nos valores espirituais, só que, junto disso, trouxe dentro dela. Para que ela faz o bem?
Para que ela, para que ela, eu tenho que ajudar os outros? Por que eu não pego tudo para mim? Não trabalho só para mim? Não é isso que muitos estão fazendo? De forma egoísta, deixam de fazer as coisas. Só que está um vazio muito grande dentro dessas pessoas, porque essa história de morreu, acabou, é bonito quando você é jovem. Mas a hora que você começa a pegar uma certa idade, que você está mais perto, né? Mais perto de deixar de existir, e aí começa a vir as angústias, os desesperos. Para que tudo isso que eu tenho agora? Para que serve? Então, isso tudo é consequência daqui, tá? Aqui é só para nós fazer uma ideia agora. Nós tínhamos um pêndulo aqui na religião fanática aqui, né? No fanatismo religioso, o pêndulo estava aqui. Aí, nós mexemos no pêndulo, só que nós jogamos do outro lado. Lá no materialismo, que é o que vigora hoje. O correto é o equilíbrio, ou seja, religião e a parte material, a ciência, tudo trabalhando junto. Esse é o ideal. Mas nós saímos daqui e fomos para lá. Nós estávamos doentes porque aquele fanatismo religioso nos deixava doentes. E partimos para o materialismo, que está deixando nós doentes também. Então, é uma humanidade sofrida. É alguém que está ávido, desesperado por uma solução. E aí nós temos a solução na mão aqui. Dá para entender isso? Mas vamos um pouquinho mais, vamos falar das consequências agora aqui. Então, todo extremo é perigoso, qualquer situação que seja. Vocês concordam com isso? Não tem. Causa desequilíbrio e leva à carência, qualquer um deles. Bom, então, ateísmo adoeceu a sociedade. O que aconteceu? Então, na medida que o homem do século XIX, do final do século XVIII, decidiram viver sem a fé, começaram a aparecer coisas. Uma pessoa com muito medo da morte, por exemplo, é uma pessoa que é sadia ou não? Ela consegue ter saúde tendo muito medo da morte? Uma pessoa que não sabe de onde vem, o que faz aqui, para onde vai, é uma pessoa que está intimamente em paz? Então isso começou a acontecer. Quando começamos a viver sem Deus, começou a multiplicar uma série de dores que nós não conhecíamos. Que apesar do fanatismo religioso ter feito muito mal, mas as pessoas acreditavam em Deus. Então, na hora de um medo, Deus me ajude. Na hora de desespero, Deus me ajude. E hoje? Vai pedir para quem, se Deus não existe? Então, na tentativa de fazer com que as pessoas, né, tivessem uma vida, porque a promessa do materialismo, do ateísmo, nós não precisamos de Deus, nós vamos ser felizes sem Deus. Só que essa felicidade não veio. As pessoas não são felizes hoje. Então, a religião, com todos os equívocos que ela fazia, ela ajudava, né? Ela ajudava a superar medo, a fazer as travessias na hora da dificuldade, e assim vai. Gerava uma confiança íntima, mas sem Deus, sem religião, eu não tenho apoio nenhum. Eu entro em desespero por qualquer coisa. Não é isso que a gente vê a sociedade nossa acontecendo, esse desespero, porque muitos jovens se viciam, entram para as drogas, para ter um prazer rápido ali de alguma coisa. E depois as sequelas, as dores são muito maiores. Segue. Então percebeu-se, está se percebendo agora, algo que não deu certo. Assim como o fanatismo religioso, o materialismo está trazendo muita doença, muita mazela para a nossa sociedade. Muita. A principal mazela é a falta de sentido para a vida. Essa é a principal. Junto com ela, como consequência da falta de sentido para a vida, começou a aumentar os casos de depressão,
de ansiedade, doenças mentais, eu esqueci de colocar suicídio e vazio existencial. Isso, e vamos falar do vazio daqui a pouquinho. É muito, muito profundo isso. Então, a nossa sociedade atual é carente de sentido de vida. Hoje é uma sociedade frágil. Você é uma pessoa que você tem uma vida boa, tal, mas de repente, do nada, por um motivo fútil, você destrói a tua vida. Um esfregão de carro no trânsito, de repente você se vê brigando, rolando no chão, e de repente alguém vira e vem e tira a tua vida por nada, por coisa banal. Essa semana não teve uma freira que perdeu a vida porque viu o bandido e ele falou: vou acabar com a testemunha. A gente vê isso acontecendo, mas é uma sociedade que está aí, frágil, medrosa, medo de tudo, medo das coisas, né? O que vem do futuro, o que eu vou encontrar? Muito desamor, muito desinteresse pela vida, muita intolerância. Existe intolerância no nosso meio hoje? Então a sociedade está doente, né? Pôs um mundinho ali doentinho, né? Bom, consequências de tudo isso. Então, em função das ideias materialistas, ateístas, hoje as pessoas direcionam todas as suas necessidades para o plano físico. Tudo é plano físico. Por quê? Morreu, acabou, eu não vou existir mais, o que eu vou fazer? Eu vou investir nas coisas materiais. E o que a gente faz hoje? Black Friday. O que a gente faz na Black Friday? A gente compra um monte de coisa que a gente precisa? Mas por que a gente compra? Ah, tá barato, é promoção. Porque a gente está assim, ó. Nós precisamos de encontrar a felicidade aqui e agora. Eu sou feliz quando eu compro uma coisa nova. Enquanto eu não compro, eu fico sonhando com aquilo. Depois que eu compro, parece que não, aquilo não satisfez, mas a felicidade era comprar. Eu preciso de beleza, eu preciso de sucesso, eu preciso de glamour, eu preciso de casa bonita, eu preciso de carro bonito, eu preciso de um marido ou uma esposa bonita, né? Eu preciso muitos seguidores nas redes sociais, eu preciso viajar muito, eu preciso ter dinheiro no banco que eu gaste e nunca acabe. Não é isso? Se converse com uma pessoa dessas que não acreditam na religiosidade, o que ela fala para você? Ela vai descrever isso aqui. Eu estou juntando dinheiro para comprar um carro, estou juntando dinheiro para trocar de casa. Acabei de vir lá de Foz do Iguaçu, fui lá fazer umas compras, né? Não foi passear, ver aquelas cataratas, uma coisa mais linda, né? Não, eu fui lá fazer compra, naquela muvuca que Deus o livre, né? Tudo bem, mas é isso aqui que está levando nós. Nós estamos gastando o nosso tempo com essas coisas materiais. Não que não seja útil, mas está sendo o nosso único foco. Nós estamos nesse consumismo, né? Nós transferimos toda a nossa busca pela felicidade para as coisas materiais. É isso que está acontecendo. E isso é algo que todo mundo vê. Mas este escritor aqui, o psicólogo Viktor Frankl, ele está dizendo exatamente isso. Ele tem um livro chamado Em Busca do Sentido. E ele diz para nós: na tentativa de preencher o vazio existencial, verificou-se que o ser humano tem se afastado de si mesmo e procurado nas superficialidades mundanas, como beleza, aparência, vícios, e no consumismo imediato, formas de suprir o sentido existencial. É um autor de um livro que não é espírita, chegando a essa conclusão. Mas eu acho que qualquer um de nós que é só parar para pensar, nós vamos chegar nessa conclusão também. Que as coisas estão girando em torno de consumo, consumismo, do aqui e agora. Coisas que a gente vai levar quando desencarnar. Vocês já prepararam a mala cheia das suas coisas? A gente não leva nada, mas tem coisas que são necessárias, tem coisas que não. Tem coisas que, se a gente abre um guarda-roupa, a gente vê lá: nossa, eu comprei isso faz 2 anos e nunca usei. É só comigo? Ou com vocês acontece também?
Porque pai ganha muita meia, muita cueca e muita camiseta, né? Eu tenho algumas camisetas que eu já ganhei alguns natais passados, algum dia dos pais passado, que eu não usei ainda. Então, o materialismo e o ateísmo lançaram as pessoas nesse desespero de encontrar, tem que encontrar felicidade na vida presente, tem que se realizar aqui na vida presente. Aí eu tenho que ter um título de formação de uma faculdade. Depois que se termina a faculdade, agora eu tenho que ter um título de mestrado, tenho que ter um título de doutorado. E aí você viu, a vida passou, você está lá na frente já, e se você vê o que você fez da tua vida, você ainda não, não é feliz com tudo que você tem. Então, desencadeou-se uma corrida desenfreada pelo consumismo, porque se eu comprar, eu vou ser feliz, eu vou. Eu coloquei um exemplo aqui, que eu não sei se esse exemplo vai pegar bem, mas vou colocar. Faz um ano que eu comprei um celular daquele bom, do último modelo. Agora eu já quero trocar de celular de novo. Porque já está vencido, já tem melhor, mais novo. Aí vamos fazer uma pergunta. Eu preciso trocar? Ele está funcionando? Ele supre a minha necessidade? Mas por que eu tenho que comprar outro? Por quê? Ah, mas porque tem modelos novos. Eu só estou dando um exemplo, não estou criticando ninguém, só estou para que a gente faça um brainstorm aqui para pensar. A gente tem que parar assim, por que eu tenho que comprar isso? Por quê? E a gente vai ver que às vezes, não, mas só porque ele tem um ano. Mas está novo. E assim nós trocamos de carro, de casa, de roupa, de sapato. O que está na liquidação, nós compramos muitas coisas desnecessárias. Porque nós entramos no mesmo raciocínio dos que não têm sentido para a vida. E nós tínhamos que fazer o contrário. Não que nós não precisamos consumir nada dessas coisas. O que nós precisamos é colocar na ideia deles que a vida tem sentido. E não entrar na deles. Uma vez, eu estava fazendo um diálogo fraterno numa casa espírita, e eu era o dialogador, né, naquele. E aí chegou uma pessoa, frequentadora da casa, e disse assim: Edevaldo, o meu grande problema não é eu, é o meu marido. Mas eu vim aqui pegar uma orientação. Ele só quer saber, ele vai toda noite na casa de amigos jogar baralho, toda noite. Eu falei, tenha paciência, vá orando por ele, vá devagarzinho, deixando um livro aqui, um panfleto ali, quem sabe ele se interessa, pelo menos um dia da semana, vem no centro. Tal. Passou uns 3 meses, eu vi a pessoa no centro, e daí, como é que está agora? Teu marido já melhor? Não, eu estou indo com ele jogar carta agora. Está resolvido o problema. Bom, o que eu estou dizendo é isso aqui. Muitas vezes a gente entra no mesmo nível mental dessas pessoas e começa também a viver assim. É só para a gente parar para pensar. Por que eu estou fazendo isso? Isso eu preciso, é isso que eu quero. Vamos lá. Por que eu preciso tanto consumir? Porque estamos em busca de tal felicidade. A gente quer encontrar felicidade nas coisas materiais. Se só tem vida presente, tem que ser aqui e agora. Tem que ser rápido. Eu estou envelhecendo, eu preciso de coisas que me façam feliz agora, porque eu vou morrer, vai acabar tudo. Então, a criatura humana não sabe o que fazer para encontrar a felicidade, porque é uma busca inerente ao ser humano. Desde que nós éramos homens da caverna, a gente está buscando a felicidade. Estamos sempre em busca disso. A gente quer ser feliz. Isso é natural, é inato do ser humano. Agora, quando a gente acredita em Deus, na imortalidade, na vida, na sobrevivência e tanta, né, no mundo espiritual, a gente busca as coisas materiais para fazer felicidade para nós, mas sem ganância, sem exagero. Mas a gente está tentando construir aqui, o que a gente pensa? Se eu conseguir pôr o nosso solar, eu vou ser, né, feliz. A gente já está pensando que não é só aqui. Então,
É isso. Nós não vamos encontrar felicidade só aqui na Terra. Nós estamos buscando um lugar errado. E é isso que as pessoas estão fazendo. Eu não estou falando... Isso aqui é para nós entender a cabeça dessas pessoas, né? Então, o materialismo nos mentiu, o ateísmo nos enganou, nos trapaceou, porque eles falaram que sem espiritualidade nós ia ser feliz. E a humanidade não está feliz. Não está. Então, nos enganaram. Cadê a tal felicidade? Onde ela está? Nós estamos muito, mas muito mais doentes do que estávamos antes. Nós estamos muito pior do que já fomos. Por quê? Por pior que fosse a situação da religião dogmática, fanática, pelo menos a gente acreditava em Deus. E agora nós estamos pior. E nós estamos com uma série de doenças muito maiores do que nós tínhamos antes. Daria até para dizer, quem de nós que não teve uma depressãozinha? Quem de nós que não teve ansiedade? Domingo passado me deu uma depressão ali por umas 6 horas da tarde. O Atlético me perde por Londrina. Mas segunda-feira já tinha passado. Então, o que nos foi dito lá no século XVIII e XIX, que a religião enganava, o ateísmo também está nos enganando. Porque dois extremos, fanatismo é extremo, né? E ateísmo é extremo. Prometeram que nós ia ser felizes sem Deus, e isso não aconteceu. Não aconteceu. Opa. Então, o ateísmo criou um exército de pessoas infelizes, de criaturas desequilibradas e doentes. As pessoas não sabem para que existem, não existe propósito para existir, porque a vida vai acabar com a morte. É isso que as pessoas têm hoje, esse medo, né? Então, essas pessoas estão perdidas dentro do vazio existencial. Agora nós vamos falar do vazio existencial um pouco, que é uma coisa gravíssima. Esse vazio é que é a causa da depressão, é a causa da ansiedade, é a causa dos suicídios, é a causa dos vícios, tudo isso. É isso aqui. O que é vazio existencial? É eu não ter sentido. Por que eu existo? Quem sou eu? Para que eu existo? Para que me adianta, né? Estudar, trabalhar? Para que adianta ajudar alguém? Para que adianta? Morreu, acabou. E vejam onde que começou, em 380 depois de Cristo, veio vindo, culminou em 1789, e hoje estamos aqui. Estamos aqui. Vamos lá. O que é vazio existencial? Vamos definir. Antes de falar aqui, né, vamos lembrar também, esses moradores de rua, eles não estão com um vazio existencial gigante no seu íntimo? Nem a família os aceita, eles estão na rua, não tem nada. A gente vê onde eu moro, tem um monte de marquise, mas aquilo ali é cheio, é cheio. Eu conheço eles pelos nomes já. Conheço. O Rafael é um muito interessante. Ele sempre pede ajuda, mas ele pede uma ajuda clássica. Ele quer: o senhor me ajuda? Eu preciso comprar um croissant e uma Coca-Cola. E ele sempre vem falando, eu quase que, né, ia falar para José, esse aí come melhor que nós. Né? Mas são pessoas com vazio existencial. Você conversa com eles, eles não têm o que contar. Não têm vida, eles não têm vida, não têm história. Vamos lá.
Então, o vazio existencial é uma sensação profunda de falta de propósito, falta de significado para a vida, falta de direção para a vida. Sem um norte, a vida se torna vazia, desprovida de sentido, e aí caracterizada por desmotivação, apatia e desconexão com o mundo. Isso é vazio existencial. E quantos tem aí? Quantos? Você, num atendimento fraterno, vem um viciado em drogas, né? Cocaína, maconha. Você vai conversar com ele. Você não consegue conversar. Ele não tem, você não consegue extrair coisa dele. Aí a única coisa que se pode fazer por ele é: você vem aqui tomar passe, nós vamos te ajudar. Porque você não consegue fazer com que ele entenda algo, porque não tem, é totalmente desprovido, desmotivado. Então a gente tenta, através do passe, tentar tirar os obsessores, né, no trabalho de desobsessão, para tentar ir resgatando, mas a gente sabe que ali é um trabalho de longo prazo. Consequências do vazio existencial. Primeira consequência é desmotivação e falta de interesse. Então a pessoa perde o prazer por viver, ele se isola. Nós que temos filhos, netos, amigos, observem muito se algum jovem começa a se isolar, não sair do quarto, ele está chegando nesse ponto aqui. E aí tem que haver uma ação rápida, porque o próximo passo não vai ser muito bom. Difícil convivência por causa do seu negativismo, insatisfação com tudo e sentimento de inutilidade. Então, a pessoa quando está assim, porque ela está com o vazio existencial, essa é uma das consequências. Então, isso aqui, se alguém observar que você tem um conhecido que está com essas características, ajude, porque ele está num caminho que lá para frente não vai ter volta. Sentido de tristeza e vazio. Não é uma doença mental, não é. Mas pode estar associado à ansiedade, depressão, desânimo, desmotivação, apatia, angústia, sensação de que falta algo, que a vida não se completa, não dá certo. Um fenômeno que está acontecendo hoje é que filhos e filhas, né, estão ficando de forma bem longínqua dentro da casa dos pais. O meu tempo, quando fazia 18 anos, você já estava casazinha pronta para voar. E eu não sou muito velho, né? Hoje é 40, 41, 45 anos, está lá dentro, com os pais, morando em casa. O que é isso? Não tem motivação, não tem vontade, não tem sentido, falta algo, não se completa. Estudou, se formou, não adiantou para nada, porque eu não acho emprego. E a gente vê as empresas desesperadas em busca de empregados. Eu tenho, no domingo passado, eu participei de uma festa de família que tinha quase 250 pessoas. Eu tenho muitos primos empresários. E a gente começou a conversar. Uma das coisas das conversas foi: eles não conseguem pessoas para trabalhar. Não conseguem. Então, a gente vê, tem pessoas formadas, né, bem preparadas, mas não é isso que eu quero. Falta de perspectiva. Aí entra insegurança e medo do futuro. Por quê? Morreu, acabou. É isso que estão ensinando para mim já há 4 gerações. Morreu, acabou. Para que eu vou fazer? E aí, quando chego nos 40, né, para frente, aí começa a dar um medo, porque eu vou morrer e daí? Né? Não tem nada para frente. E isso aqui você vem vindo numa escala e chega aqui. Esse daí, quando chega aqui, comportamento autodestrutivos. A frustração existencial leva aos vícios, ao uso de drogas e a tendências suicidas. E a gente vai ver, eu coloquei menorzinho ali, o número de suicídio, o uso de drogas e o alcoolismo vem aumentando de forma muito significativa entre os jovens.
estudos atribuem que o vazio existencial como o principal fator responsável por isso. Então, a gente vê hoje, né, essa questão das drogas, tanta que está entre os jovens disseminando, e a gente vê, aqui em Curitiba deve ter, mas a gente vê mais nos noticiários, né? Lá de São Paulo, aqueles baile funk, né? Aquilo lá é um horror. Eu imagino um umbral daquele jeito, né? Porque é uma coisa assim que não tem sentido, uma gritaria, uma coisa, o uso de drogas até a pessoa beber, até cair. E jovens de 15, 16 anos já acompanhando os mais velhos. Então, hoje a gente vê muita, mas muita coisa acontecendo na nossa sociedade. Isso aqui tem sentido para o que vocês observam a sociedade? É mais ou menos isso que acontece? Então, é uma sociedade carente, que está doente. A gente sabe de onde começou. E começou porque prometeram que sem Deus nós ia ser felizes. E não está dando certo. Na história da humanidade, nunca nós tivemos isso aqui. Nunca foi tão grande. Nunca. Nunca foi tão grande. Nós falamos que em 1804 nasceu Kardec. Kardec trouxe a codificação da doutrina espírita. Num dos livros da codificação, Obras Póstumas, lá na segunda parte, capítulo 31, que se chama Regeneração da Humanidade, ele vai falar como que a sociedade vai se regenerar, a humanidade. Mas só que aqui é interessante que ele fala algumas coisas antecipando. Olha o que ele diz. Lá no parágrafo 20, diz uma mensagem assim, que nos alertavam que esse momento das doenças mentais, do suicídio entre crianças, e fala textualmente, né? Acho que está aqui, ó. Está aqui. Então lá diz assim, que o adoecimento mental da criatura humana será tão grande que a loucura alcançará números nunca antes vistos. O que a gente vê hoje? De pessoas que não se dizem mais mentalmente sadias. É um número muito grande. O adoecimento mental será tão grande que o número de suicídios alcançará cifras nunca antes alcançadas. Isso está lá né, vamos colocar aqui. Na segunda parte, capítulo 31, no 20º parágrafo. Está tudo lá. É um espírito antecipando o que ia acontecer. E atualmente a gente não percebe isso. Não tem um crescimento acentuado, é um crescimento muito grande de pessoas com problemas mentais. Essa questão do suicídio, as taxas de suicídio são coisas alarmantes. Vou só pular aqui, depois eu volto. Olha aqui, a cada 3 segundos ocorre um suicídio. Isso é a Organização Mundial da Saúde que está colocando para nós. 3.000 pessoas por dia cometem suicídio. Isso é uma... Então, especialistas de saúde mental dizem para nós o seguinte, que 1,1 milhão de suicídios poderia ser evitado. Poderia ser evitado se nós, vamos voltar aqui, prestasse atenção nisso aqui. Ó. Prestar atenção nisso aqui. O Rossandro, numa das palestras dele, ele fala sobre uma mãe que procurou ele estava dando uma palestra, depois terminou a palestra, a mãe procurou ele. E ela disse o seguinte, eu vim te procurar, você é psicólogo, eu vim te procurar, porque eu acabei de perder a minha filha que tirou a vida dela. Aí, ele falou, começou a conversar com ela e tal, daí ele falou, eu vou pensar sobre o que eu vou te dizer, me dá teu e-mail, e depois eu te mando. E ele ficou assim, ele queria dizer, mas não queria, era uma forma assim que ficaria pesada, assim, dizer naquele momento. Aí ele esperou passar uns dias, aí ele mandou um e-mail para a mãe dizendo,
Você entrou no quarto da sua filha depois que ela fez isso? Daí passou uns dias lá, a resposta, não. Aí ele colocou, entre no quarto dela. Tente achar na mesa, na escrivaninha, alguma coisa, algum escrito, para ver se ela estava te avisando que ia acontecer isso. Aí a mãe respondeu, né? Eu vou entrar, mas não sei o que vai acontecer. Aí ele colocou, se não tiver nada escrito, tenta achar o celular dela. Aí passou uns dias, a mãe respondeu para ele, se era isso que você queria, você conseguiu, porque eu estou numa depressão gigantesca. Daí ele perguntou por quê? Porque no celular dela tinha 18 mensagens ela pedindo socorro. Imagina. Daí ela responde ele, e aí com a minha depressão agora, o que eu faço? Daí ele falou, respondeu, você tem mais filhos? Tenho. Ele falou, eu te pedi para você entrar, ver isso, porque a sua filha você não vai trazer de volta. Mas você tem mais 2 filhos. Então, isso é para salvar os outros 2 filhos teus. A partir de agora, acompanhe o que os filhos têm no celular. Vocês imaginem. Se a gente não acompanhar, se a gente não tiver, né, atendendo, ou, enxergando essa situação, como é que a gente vai ajudar? Né? Isolamento é uma coisa muito comum de acontecer hoje. Ó, vamos ver. A pessoa está muito intolerante, muito negativista. Vamos ver. Tá com caso de depressão, de ansiedade, vamos ajudar, vamos estar ali atento. Tem um tema de uma outra palestra que eu faço, que é a diferença entre ver e enxergar. Parece a mesma coisa, não é? O filho chega da universidade, da faculdade, chega de noite e você vê o filho entrar e vai para o quarto. Agora, quando você está atento, você vê ele entrar, mas enxerga, você nota se ele está bem, se não está, se precisa de ajuda. Você enxerga. Na conversa, tá tudo bem, filho? Tá, pai. Tá desse jeito, nesse tom, não tá bem, não. Então, se aproxime, enxergue, não só veja, enxergue a sua família, a sua esposa, o seu marido, enxergue, porque às vezes por trás tem coisa que ele está precisando, ou pedindo socorro até. Isso é importante. É uma situação instalada? É. Isso vai mudar do dia para a noite? Não. Então nós precisamos começar a ajudar e ficar atento e ajudar. Se não é na minha família, mas um amigo, uma amiga tem um problema desse, vamos ajudar a orientar, vamos tentar ajudar a fazer alguma coisa. A gente vai ensinar isso na segunda parte, né? Mas esses são os sintomas. Tudo começa, então, quando nós decidimos não ter mais Deus na nossa vida. E chegamos aqui. Vamos seguir em frente. Então, existem muitas questões existenciais que atormentam a vida das pessoas. De onde vim, para onde vou, por que estou aqui, qual é o propósito da existência. Isso é o que mais atormenta essas pessoas. É isso que gera, então, o vazio existencial, a falta de sentido para a vida. Isso são essas questões. Quando eu trabalhava, hora do almoço era um diálogo fraterno direto com meus amigos, né? Então, aonde a gente está, nós temos que ser aquele instrumento, né? O Francisco de Assis, em sua prece, o que ele diz? Né? Seja um instrumento de paz aonde haja necessidade, onde tem violência, vamos levar a, a, a paz, a harmonia. Vamos ser aonde a gente estiver. Porque não é o acaso que pessoas que estão nessa situação estão do nosso lado. Vamos pensar assim. Eu vou fazer um risoto. E aí comprei 5 quilos de arroz.
e comprei 5 quilos de sal para temperar esse arroz. É assim e não? Não vai 5 quilos? Não é 1 por 1? Não? Vai quanto? Um punhadinho? E quando Jesus disse assim, vocês devem ser o sal da terra, o que ele quis dizer com isso? O que o sal faz? Tempera. Bom, vamos pegar um outro exemplo para vocês entenderem o raciocínio. Numa sala de aula tem 45 alunos. Tem 45 alunos numa sala de aula. Nós vamos colocar 45 professores? Quantos? Um professor. Então, para 45, vamos pegar como exemplo. Então, quando nós se dizemos cristãos, então, que somos espíritas, que entendemos que nós sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos, sabemos por que estamos aqui, sabemos qual é o propósito da nossa vida. Então, nós temos essas respostas. Nós sabemos disso. Então, se nós estamos numa comunidade, o meio em que nós vivemos, a área de nossa atuação, vizinhos, colegas de trabalho, no mercado, as pessoas que estão na nossa convivência, nós temos que ser aquele salzinho que vai temperar essas vidas. Ou seja, a pessoa está sem ânimo, vamos animá-la, vamos levar conforto, alguma coisa que muda a vida dela. Então, quando Jesus fala que vós sois o sal da terra, é para que aonde a gente estiver, que nós faça a diferença. Que a vida das pessoas não fique sem gosto, sem rumo, sem propósito. Dá para entender assim? E quando Jesus disse, brilhe a vossa luz, o que ele quis dizer? Que vamos sair que nem um pinheirinho de Natal por aí? O que ele quis dizer com brilhe a vossa luz? O que é luz dentro de nós? Conhecimento. Nós conhecer as coisas, nós saber. Brilhe a vossa luz. Faça com que o teu conhecimento não fique guardado dentro de você. Que você leve para os outros. Porque se ficar dentro de você e você não usar, para que serve? É como eu falei no início, eu estudei, me preparei para vir falar com vocês, mas que isso seja uma construção em conjunto desse estudo, não é palestra, é um estudo, para que nós consigamos sair daqui com a mesma ideia, o mesmo sentido. Então é assim, brilhe a vossa luz, brilhe o seu conhecimento, você conhece, você sabe isso aqui, para que não aconteça igual a mãe que falou com o Rossano. Daí ela ficou com culpa, daí ele não fique com culpa, agora salve os outros filhos teus. Não deixe acontecer o mesmo. Então, o materialismo e o ateísmo não explicam estas questões existenciais. Não explicam. Pode fazer o que quiser. Eles não explicam. Não tem como dizer para ele. Por quê? Porque eles não acreditam em Deus. Não acreditam na vida pré-existente, antes. A gente surge no momento que nasce. Então não tem de onde eu vim. E não tem para onde eu vou, porque morreu, acabou. Agora, o que eu estou fazendo aqui? O que eles dizem? Você tem que trabalhar, ter dinheiro para comprar. É isso. É isso que eles estão adestrando nós. Mas é isso que traz felicidade para nós? A gente já viu que não. Então, eles não ensinam isso. E nós, a sociedade como um todo, qualquer pessoa, a gente busca a felicidade. O tempo inteiro, a gente quer ser feliz. A gente quer. Quando acontece algo que não nos agrada, igual domingo passado aconteceu comigo, algo que não nos agrada, né? A gente tenta achar um jeito de justificar, não sei o quê, para que a gente não fique tão infeliz, para que venha a felicidade ali, né? Então, a gente busca isso o tempo inteiro. Materialismo e ateísmo não trazem nada de felicidade, nada. Tiraram
aquilo que nós tínhamos ainda, apesar da religião fanática, dogmática, que impediu o progresso, um monte de coisa, mas ela não tinha tirado Deus de nós. Ela não tinha tirado esperança. Apesar de tudo, isso ainda a gente tinha. Agora, nós não temos mais. Mas para quem tem a religião, tem isso. Para quem ainda acredita, ainda tem isso, né? Então, o ateísmo, na verdade, é fruto de um sentimento de dor muito profundo provocado pelo fanatismo religioso. Agora, vamos parar um pouco para pensar. Por que surgiu o materialismo e o ateísmo? Porque aquela religião dogmática estava fazendo muita opressão. Eles sofreram muito. Então, o ateísmo é dor, ele surgiu por causa de uma dor profunda que estava sendo causada na humanidade. Então, justifica-se, entre aspas, que eles reagissem, que houvesse a reação. O que não justifica é ter o pêndulo ido lá para outra ponta. Isso que não justifica. Então, revoltados com o absurdo que o fanatismo religioso produziu, os intelectuais do século XVIII e XIX fizeram um movimento no sentido de destruir a religião que massacrava. Entender o porquê o ateísmo surgiu, então a gente entende. O que a gente não entende é o porquê que foram lá para outro ponto. Né? A gente não entende por que eles tiraram todo o sentido religioso. Isso não era para sair. Isso não era. Era para ter o equilíbrio. Então, isso aconteceu. Agora aconteceu. Agora nós temos que consertar. Temos que consertar isso. É preciso uma resposta dos céus a tudo isso. Vocês acham que a espiritualidade largou? Que não tem mais jeito? O tempo inteiro está sendo feito alguma coisa. Lembra que nós falamos que já em 1804 veio Kardec, né? Nasce o Allan Kardec, o Hipólito Leon Denis Rivail, que depois se torna Kardec. Em 1857, através das manifestações, mesas girantes e tantas coisas, vai surgir a doutrina espírita. Mas vamos entender como que isso acontece. A doutrina espírita surgiu por quê? O grande movimento da época foram as manifestações mediúnicas que estavam acontecendo. Manifestações de efeitos físicos que estavam acontecendo. Esse foi o movimento que a espiritualidade fez. Que daí a sociedade da época estava exigindo que os pesquisadores fossem explicar aquilo. E o Hipólito Leon Denis Rivail, grande estudioso, ele era um pesquisador, ele era um cientista à época, professor, né? E era uma pessoa muito bem preparada. Ele foi colocado para ir estudar. Venha, vamos estudar. Ele foi convidado várias vezes. Tanto que a primeira vez que foi convidado, tem uma frase que ele fala, né? Eu não vou ver uma mesa, né? Mexer, uma mesa falar. Isso é história para boi dormir. Ele falou isso. Eu não vou me envolver nisso. Mas a coisa começou a ficar mais intensa, e aí ele vai e começa a estudar, e aí ele começa a ver que a coisa é muito maior, e aí ele se interessa, e aí ele começa a codificar, e aí ele implanta uma sistemática de que ele tinha que, qualquer coisa que ele fosse trazer para dentro das obras da codificação, tinha que ser universal, ou seja, ter acontecido em vários lugares. Aí ele inventa, naquela época não tinha WhatsApp, e aí ele inventa a Revista Espírita. Então, na Revista Espírita, ele colocava um monte de coisas que ele queria que as pessoas lessem e dissessem, responder para ele: olha, isso aqui está acontecendo aqui também, isso aqui está acontecendo aqui também, isso aqui não aconteceu nenhuma vez aqui. Então, aquilo que acontecia em vários lugares, opa, isso aqui é real. E aconteceu desse jeito, então isso vem para dentro das obras. Isso aqui eu coloquei e ninguém disse nada. Isso aqui não vai. Isso aqui não tem. Foi falado só aqui na minha reunião e ninguém mais falou disso. Então ele criou uma sistemática. Isso quer dizer que ele criou uma metodologia científica.
Então, a doutrina espírita, ela surge de dentro da ciência. A doutrina espírita surgiu no meio científico. Por isso que ela está só crescendo. Porque, à época, ela foi investigada, depois de Kardec, ela foi investigada por centenas de outros pesquisadores e está sendo até hoje sendo pesquisadas. E quanto mais pesquisam, mais se confirma os ensinamentos espíritas. Quanto mais mexe, mais forte a doutrina espírita fica. Isso aqui é ou não é uma resposta dos céus? Mas nós temos que ser muito verdadeiros. Não é só a doutrina espírita que surgiu. Se você pegar no Google, doutrinas que surgiram a partir, doutrinas religiosas a partir de 1800, vocês vão encontrar um monte. Lá no Oriente tem um monte. Não é só a doutrina espírita. Mas eu vou contar para vocês que a doutrina espírita tem umas vantagens sobre as outras. Mas só depois do lanche. Agora não. Né? Próximo capítulo. Até aqui, alguma dúvida? Algo que precisa ser melhor trabalhado? Vocês entenderam o contexto da história, de onde começou, e as consequências disso? Então, nós precisamos achar isso aqui. Precisamos achar uma resposta. Nós precisamos agora dar um rumo para a sociedade. E a espiritualidade está trabalhando muito nisso. Mas vocês vão se surpreender com algumas coisas que a gente vai ver. Vocês sabiam que a doutrina espírita existia desde a antiguidade? Vocês sabiam? Não vou contar. Agora, já está pronto para o intervalo? Tá pronto? Aqui, vou pôr aqui então. Como nós estamos saindo um pouquinho antes, daí vocês voltam um pouquinho antes, né? Ó, ó